Tem um tipo de silêncio que não é ausência de palavras, é presença. Presença de algo que não se pode explicar, mas que se sente no ar. Uma mulher que carrega esse tipo de silêncio não precisa se justificar, não precisa se defender, não precisa competir, porque já passou por coisas que a maioria não suportaria e sobreviveu. Mas não só sobreviveu, ela se transformou. Carl Jung dizia que o processo de individuação, aquele em que a alma começa a se tornar inteira, começa quando paramos de gritar para o mundo nos ouvir e começamos a escutar o que o nosso próprio vazio está dizendo. E é aí que nasce esse silêncio. Ele não é um silêncio triste, nem apagado. É o tipo de silêncio que carrega história, que carrega cicatrizes, mas também escolhas. Porque essa mulher já gritou, já chorou, já implorou por amor, já acreditou que precisava se fazer pequena para ser aceita. E foi exatamente esse excesso de dor que a obrigou a se recolher. Não como fuga, mas como renascimento. Ela aprendeu na marra que se justificar demais é uma forma de tentar convencer quem já decidiu não enxergar. Que se doar inteira a quem só sabe sugar é uma sentença de esgotamento. E que calar, às vezes, é a única forma de preservar o que ainda resta de si. O silêncio dessa mulher é como uma parede invisível. Quem tem a alma ruidosa tenta atravessar e sente a pancada, porque não há mais espaço para barganhas emocionais. Não há mais carência disfarçada de doçura, nem paciência disfarçada de submissão. Ela não tem mais medo de perder ninguém, porque já se perdeu tentando segurar o que não tinha mais onde ficar. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar, porque o medo de perder é o que faz muita mulher continuar se calando por insegurança. Mas essa mulher agora silencia por força. É um silêncio que escolhe o que vale ou não vale sua energia, que não entra em brigas inúteis, que não tenta provar o próprio valor, que não responde ataques com desespero, porque já entendeu que a melhor resposta, às vezes, é apenas permanecer. Permanece firme, permanece inteira, permanece consigo. A mulher que já sofreu demais não se torna amargurada, ela se torna seletiva. Ela aprendeu com cada queda que nem todo mundo merece conhecer suas verdades e nem todo olhar merece resposta, porque ela já se doou tanto para o mundo que agora se basta. E isso incomoda muita gente, porque uma mulher que se cala com poder assusta. Assusta os que estavam acostumados com a sua versão anterior, aquela que explicava tudo, aceitava tudo, aguentava tudo. Agora ela não se debate mais para ser ouvida, ela apenas caminha. E esse caminhar em silêncio ecoa como um rugido para quem só entende amor como controle. Jung nos ensinou que todo sofrimento que não se transforma em consciência se repete como destino. E essa mulher decidiu quebrar esse ciclo. O que antes era grito, agora é lucidez. O que antes era entrega cega, agora é discernimento. O que antes era urgência, agora é pausa. Ela entendeu que não precisa mais estar em movimento constante para provar seu valor, porque já aprendeu, muitas vezes da forma mais cruel, que quem te ama de verdade sente até o teu silêncio. E essa é a virada. Ela não precisa mais gritar o que sente, porque o que sente está no olhar, no gesto, na escolha de se afastar. Está no não que ela aprendeu a dizer sem precisar justificar. Está na paz que ela construiu dentro de si depois de ter vivido guerras demais. E quem tem paz assusta quem vive do caos. É por isso que muitas vezes essa mulher é chamada de fria. Mas não é frieza, é autocuidado. Ela sabe o preço de se entregar onde não há reciprocidade. Ela sabe o gosto amargo de amar alguém que só sabia exigir. Ela já carregou culpas que não eram dela. Já se culpou por não ser o suficiente, quando na verdade era o outro que não sabia amar. E agora, ela não se deixa mais levar por discursos bonitos. Ela olha além das palavras, porque aprendeu a identificar o que vibra e o que só faz barulho. É uma sabedoria que não se aprende nos livros. É o tipo de sabedoria que vem da dor vivida, da lágrima engolida,
da solidão enfrentada sem plateia. E é aí que essa mulher se torna imbatível, porque ela não quer mais vencer ninguém. Ela só quer viver em paz. Mas esse desejo de paz, quando é verdadeiro, se torna força, porque ela já não se abala por qualquer provocação, já não se desconstrói por qualquer rejeição, já não se encolhe por medo de incomodar. E isso, num mundo que vive de superficialidade, parece perigoso. Ela é perigosa, sim, mas não por querer machucar. Ela é perigosa porque sabe quem é, porque não depende mais de aplausos, porque não se molda mais às expectativas alheias. E isso é raro, isso é ouro, isso é liberdade. E a liberdade de uma mulher curada é o maior desafio para qualquer homem que ainda se acha no direito de controlar, porque ela não precisa mais ser escolhida. Ela já se escolheu. Se alguém quer vir, tudo bem, mas que venha inteiro, que venha real, porque ela já não troca sua paz por promessas ocas, já não abre a porta para quem não sabe bater, e já não espera nada de ninguém que não saiba o peso do que carrega no coração. Esse silêncio que assusta é, na verdade, a cura que chegou. É a ausência de ruído depois da tempestade. É o momento em que ela senta, respira e entende que não precisa de mais nada, que tudo que buscava nos outros agora encontrou dentro de si. E isso muda tudo. Se essa história já te tocou, se esse tipo de silêncio também vive dentro de ti, então talvez seja a hora de parar, respirar e perceber. Não é solidão, é poder. É a sua alma dizendo: você não precisa mais correr atrás de ninguém, porque agora quem não for capaz de reconhecer sua presença, não merece nem o som da sua voz. E se isso fez sentido, deixa o coração falar, deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir pode finalmente explicar o que você sentiu a vida toda, mas ainda não sabia nomear. Tem algo que só o tempo ensina. E não é o tempo contado no relógio, mas o tempo vivido por dentro. O tempo em que uma mulher aprende que ninguém vai salvá-la. Que o amor não é um prêmio para quem se sacrifica mais. Que ser boa demais num mundo que não sabe o que é ternura pode virar uma sentença cruel. E foi ali, no auge da exaustão, que ela começou a mudar. Não foi um estalo, não foi uma epifania cinematográfica, foi cansaço. Foi um dia em que ela olhou no espelho e viu que não se reconhecia mais. Os olhos antes vivos estavam opacos. A postura, antes firme, agora parecia pedir desculpas por existir. E o coração... o coração batia como quem pedia socorro. Mas ninguém ouvia. A verdade é que ela também não ouvia, porque por muito tempo ela se calou por medo. Medo de ser rejeitada, de estar sozinha, de ser considerada difícil demais, intensa demais, emocional demais. Quantas vezes ela fez piada da própria dor só para não parecer fraca? Quantas vezes engoliu o choro, sorriu por fora e se desfez por dentro? Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos dentro de nós, acabamos encontrando do lado de fora como destino. E ela ignorou por tempo demais a própria voz, a própria intuição, a própria verdade. Até que um dia não teve mais como fugir. A vida colocou espelhos em todos os lugares. Os abusos ficaram escancarados. As amizades mostraram os interesses. Os amores revelaram o egoísmo. E tudo aquilo que ela suportava em nome de ser compreensiva passou a doer de um jeito que não dava mais para disfarçar. E então ela se recolheu. Foi o começo do que muitos chamam de frieza. Mas não era isso. Era cura. Era proteção. Era uma espécie de casulo emocional onde ela começou, pela primeira vez, a ouvir a própria alma. Ela parou de contar seus sentimentos para quem não sabia escutar. Parou de buscar aprovação em quem só sabia apontar defeitos. Parou de implorar presença para quem só aparecia quando precisava. E pela primeira vez, ela ficou sozinha, mas não solitária. Sozinha com suas dores, sozinha com suas verdades, sozinha com a mulher que havia sido deixada de lado em nome de relacionamentos, obrigações, expectativas.
E ali, naquele silêncio denso e necessário, ela percebeu. Estava renascendo. Renascendo sem plateia, sem aplausos, sem validação externa. Só ela e a verdade que antes tentava evitar. E essa verdade era simples, mas profunda. Ninguém virá. Ninguém vai salvá-la. Ninguém vai amá-la do jeito certo até que ela mesma pare de se abandonar. Foi duro, mas foi libertador, porque pela primeira vez, ela parou de tentar mudar os outros e começou a mudar a si mesma. Começou a dizer não sem culpa. Começou a dormir em paz mesmo quando não era compreendida. Começou a se vestir por si, se cuidar por si, fazer escolhas não baseadas em medo, mas em merecimento. E sabe o que aconteceu? As pessoas que se alimentavam da fragilidade dela começaram a se afastar. Aqueles que estavam ali apenas enquanto ela servia, sumiram. Aqueles que diziam "eu te amo" com a boca, mas exigiam que ela se diminuísse com o corpo, com as atitudes, com o silêncio forçado, desapareceram. E isso doeu, claro, mas também limpou. Ela entendeu que o silêncio dela filtrava e que só ficaria por perto quem fosse capaz de suportar o eco da sua presença. Porque agora ela já não gritava mais por socorro e nem precisava mais gritar amor. Agora ela só era, e o que ela é assusta quem vive de máscaras, porque essa mulher já não finge, já não participa de jogos emocionais, já não entra em relacionamentos onde precisa implorar por reciprocidade. Ela sabe exatamente o que quer e, mais importante, sabe o que não quer mais. Ela não quer mais viver se explicando, não quer mais viver dando chances para quem só aparece para sugar. Não quer mais transformar dor em desculpa para continuar presa a ciclos repetitivos. Ela quer leveza, mas não a leveza superficial. Quer a leveza que só vem depois de enfrentar todos os monstros, inclusive os que moravam dentro dela. E isso a torna imbatível, porque uma mulher que se conhece não se perde por qualquer elogio, e uma mulher que se escolhe não aceita qualquer migalha de afeto. Ela se afastou tanto de si durante anos, que agora faz questão de permanecer inteira. E não importa se isso a torna fria para os olhos de quem vive de drama. Ela sabe o que sentiu, sabe o que curou, sabe o que não volta mais a permitir. Carl Jung dizia que o processo de cura passa por encarar a própria sombra. E ela encarou. Viu a mulher insegura, dependente, cheia de culpa e vergonha. Abraçou, honrou, mas não deixou que ela comandasse mais. Porque agora, quem guia é a mulher inteira. Aquela que conhece suas dores, mas também sabe o próprio valor. E esse valor não tem mais preço, porque já custou demais ser ignorado. Ela percebeu que não precisava se moldar para caber, e que não devia mais manter por perto quem só ficava quando ela cedia. E nesse momento, o silêncio se tornou sua maior arma, porque não era mais sobre ausência de fala, era sobre presença de alma. E alma presente muda qualquer lugar onde entra. Agora, quando ela chega, o ar muda, as conversas diminuem, os olhares se voltam. E não é por causa do corpo, nem da roupa, nem do sorriso forçado. É porque ela carrega um tipo de energia que não se compra, não se copia, só se conquista depois de sobreviver ao próprio colapso. E o mais bonito é que ela nem precisa mais tentar provar nada, porque o que vibra dentro dela é verdade. E verdade não precisa se justificar. Se alguém a ama, ótimo. Se não ama, também está tudo bem, porque ela não vive mais em função de ser aceita. Vive em função de se honrar. E é por isso que agora, até o silêncio dela tem presença, tem densidade, tem força. É curioso como o silêncio de uma mulher curada provoca mais do que 1000 palavras poderiam provocar. Porque o que ela não diz, fala. Fala com a forma como ela se senta, com o jeito como ela observa, com o que ela escolhe não responder. Ela não está mais tentando provar que merece amor. Está apenas vivendo como quem sabe que é amor. Mas quem ainda vive de jogo sente esse silêncio como afronta, porque não tem mais como manipulá-la.
Não tem mais como gerar culpa. Não tem mais espaço para promessas vazias, drama forçado ou migalhas emocionais. Ela já caiu demais para cair de novo por tão pouco. Agora ela tem filtro. E esse filtro é feito de tudo o que doeu. Ela lembra de cada vez em que se diminuiu só para manter alguém por perto. Cada vez que preferiu engolir o que sentia com medo de parecer exagerada. Cada noite em que chorou calada, deitada ao lado de alguém que nem percebia o buraco que ela carregava por dentro. E por ter vivido isso, agora, ela não se permite mais. Não aceita mais convites vazios, nem vínculos onde precisa se desdobrar para ser aceita. Porque ela sabe, quem exige que uma mulher se quebre para caber, jamais saberá amá-la inteira. E ela agora é inteira. Por isso, quando ela silencia, não é desprezo, é clareza, é maturidade, é autocuidado. O que antes era uma necessidade de responder tudo, de justificar tudo, virou um filtro natural. Agora ela observa. E se não sente verdade, ela apenas se retira. Sem grito, sem raiva, sem explicação. Essa mulher não foge, ela escolhe. E quem não souber lidar com isso, vai se sentir rejeitado por algo que na verdade é só coerência. Porque depois de ser rasgada por dentro, ela entendeu. Não vale a pena se perder para segurar ninguém. E o mais bonito é que essa consciência veio de dentro. Não de livros, não de conselhos, mas da experiência, da dor metabolizada, da solitude enfrentada com coragem. Carl Jung dizia que só se torna pleno quem integra a sombra. E foi isso que ela fez. Não é que ela nunca mais sente dor. Ela sente, mas não se abandona mais por causa dela. Não é que ela nunca mais se decepciona. Ela se decepciona, mas não se trai para continuar agradando. Hoje, ela tem uma frase que ecoa por dentro como um mantra. Eu sou completa para trocar minha paz por manipulação. Essa frase não está pendurada na parede. Está cravada na alma. Foi forjada nas noites em que ela quase desistiu de si. Nos momentos em que escolheu calar para manter um amor que só sugava. E nos dias em que, enfim, entendeu que o que dói de verdade não é a solidão, é o abandono de si mesma. Então ela voltou. Voltou inteira. Voltou em silêncio. Voltou para a alma. E quando uma mulher volta para a alma, não aceita mais amar com medo. Não ama mais com escassez. Não entrega mais o coração para quem não sabe receber. Ela se tornou uma presença que não precisa se impor. Só de estar, muda o ambiente. E quem não está preparado para isso, tenta desmerecer. Chama de arrogância. Diz que ela se acha demais, que está difícil, que está fria. Mas não é frieza, é proteção. É saber o próprio valor a ponto de não implorar mais por reconhecimento. É parar de correr atrás de quem nunca fez questão de ficar. É escolher o silêncio onde antes havia desespero. E esse silêncio agora virou lar. Ela descobriu que não precisa de barulho para se sentir viva. Que não precisa de alguém para se sentir importante. Que não precisa ser desejada para se sentir bela. Ela é. E isso basta. Essa consciência assusta, porque no mundo de hoje, onde quase tudo é carência disfarçada de amor, uma mulher que se ama de verdade parece inacessível. Mas ela não é inacessível. Ela só não está mais disponível para ser manipulada. E esse tipo de mulher é rara. Ela sabe que vai ser chamada de difícil, que vão tentar rotulá-la, que vão tentar rebaixá-la. Mas ela não se importa mais, porque sabe que quem se incomoda com a inteireza dela não está pronto para amar ninguém além de si mesmo. Ela deixou de lado a necessidade de convencer. Agora, só compartilha com quem merece. E esse merecimento não é arrogância, é responsabilidade emocional. Ela aprendeu com o tempo que dar tudo de si a quem não tem nada dentro é um caminho certo para o esvaziamento. E ela já se esvaziou demais. Agora, o que ela entrega é presença. E só recebe quem também entrega a verdade. Esse silêncio que assusta é, na verdade, a declaração mais profunda de amor próprio. Porque é ali, nesse silêncio,
que mora a força de quem não precisa mais vencer ninguém. Só precisa continuar sendo o que é, com verdade, com paz, com inteireza. E é por isso que ela é imbatível, porque o mundo pode tentar quebrá-la de novo, mas ela já sabe se reconstruir. Pode até cair, mas nunca mais se perde de si. Agora ela escolhe com calma, fala quando é necessário e age com coerência. E isso muda tudo, porque a energia dela não está mais disponível para dramas alheios, nem para carências disfarçadas de amor. Ela está presente, e presença assusta quem vive de ausência. Chega um momento na vida de toda mulher forte em que ela entende. O silêncio que carrega não é mais um escudo, é um campo de energia, um campo que protege, que seleciona, que direciona e principalmente que revela, porque quando ela se cala, o mundo mostra quem está por amor e quem estava por conveniência. É no silêncio dela que os verdadeiros se aproximam e os oportunistas se sentem desconfortáveis, porque não há mais frestas por onde manipular, não há mais buracos emocionais para preencher com migalhas. E quem só sabia lidar com ela quando ela estava frágil, não consegue mais reconhecê-la agora que está firme. Esse silêncio, que já foi dor, hoje é escudo. Já foi desespero, hoje é critério. Já foi medo de falar, hoje é coragem de não explicar. E é exatamente por isso que ele assusta. Porque nessa nova fase, ela não precisa mais levantar a voz para impor respeito. O respeito acontece naturalmente. Está no modo como ela se posiciona. Está no limite que ela traça sem gritar. Está na maneira como ela recusa o que não vibra com sua verdade. Não por superioridade, mas por sabedoria. Ela não quer mais provar nada a ninguém, porque já cansou de tentar ser compreendida por quem não sabe, nem se escutar. Agora ela age. E quando age, as coisas se movem. Carl Jung dizia que a sombra não aceita ser ignorada por muito tempo. E essa mulher encarou a própria sombra com tanta profundidade que agora sua luz já não é mais frágil. É ancestral, é densa, é sentida antes de ser vista. Ela entra num ambiente e algo muda. Não porque está vestida para impressionar, não porque se esforça para agradar, mas porque a alma dela está tão alinhada com o que é verdadeiro que desequilibra quem ainda vive de aparências. Essa mulher já não busca mais ser a certa ou a desejada. Ela busca ser ela, e isso exige coragem, porque ser quem se é, num mundo que vive de disfarces, é quase um ato de rebeldia. Mas é essa rebeldia que a curou. Ela já não se encaixa onde antes fazia de tudo para pertencer. Os velhos círculos se afastaram. Os velhos hábitos perderam o sentido. As velhas urgências já não a controlam. Porque agora ela faz questão de ficar em silêncio quando não há verdade. Faz questão de se afastar quando sente manipulação. E faz questão de não mais mendigar afeto, onde antes se apagava inteira só para receber um pouco de atenção. Ela não tem mais medo de parecer fria, porque sabe que sua frieza não é ausência de emoção, é seleção. É cuidado com a própria alma. É consciência do quanto custou se reerguer depois de tantas quedas. E quando ela ama hoje, ama diferente. Não ama para ser salva. Ama para compartilhar. Ama com liberdade, com presença, com reciprocidade. Não espera que o outro venha completar um vazio, porque esse vazio já foi preenchido com presença, com solitude, com o reencontro com ela mesma. Essa mulher já se curou das carências que a faziam aceitar qualquer coisa. Agora, ela espera, mas não espera por alguém. Espera por coerência, espera por energia alinhada, espera por alguém que não a veja como um troféu, mas como um universo inteiro. E isso exige uma força que poucos entendem, porque o que ela vive agora é uma espécie de renascimento silencioso, sem alarde, sem grandes anúncios. Só uma mulher caminhando com mais leveza, mais verdade e menos necessidade de ser aplaudida. Ela aprendeu que a verdadeira revolução é interior, que ser admirada por fora não vale nada se por dentro estiver se abandonando, e que o verdadeiro amor próprio começa quando ela deixa de pedir e começa a escolher. Escolhe onde pisa,
com quem anda, o que ouve, o que cala. E esse silêncio que antes a machucava, hoje virou ponte. Ponte entre o que ela foi e o que ela nunca mais vai deixar de ser. Ela é presença viva. Não precisa mais falar o tempo todo, nem justificar suas decisões. Ela sente. E quando sente, não hesita, porque confia. E essa confiança foi construída não nos dias fáceis, mas nas noites em que só tinha a si mesma para segurar o próprio desespero. E ela segurou. Por isso agora, quando alguém tenta desestabilizá-la, ela não responde com raiva, responde com ausência. E isso dói mais do que qualquer briga, porque mostra que ela não precisa mais lutar por algo que já entende não valer a luta. Ela ficou em silêncio, e isso reorganizou sua vida. Os vazios começaram a se preencher com sentido. Os vínculos começaram a se tornar mais verdadeiros. Os espaços que antes eram dominados pelo preciso agradar, agora são sustentados pelo preciso ser real. E ser real é a sua maior força. Ela não teme mais perder pessoas, porque não se perde mais de si. E quem permanece, permanece porque a vê por completo. Não por conveniência, não por carência, não por vantagem. Esse silêncio que assusta é, no fundo, a linguagem de uma alma que encontrou a própria casa. E quem tem casa dentro de si não aceita mais viver de aluguel emocional na vida de ninguém. É curioso como, depois de tanto barulho interno, uma mulher começa a amar o silêncio. Mas não qualquer silêncio. O dela. Aquele que foi construído como quem reconstrói uma casa sobre ruínas. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Até que um dia ela percebe. Já não se sente mais sozinha dentro de si. Porque o que ela tem agora não é ausência de ruído. É presença de si mesma. Carl Jung dizia que a alma não descansa enquanto não se tornar aquilo que ela realmente é. E foi exatamente esse descanso que ela buscava. Não nas palavras dos outros, não no olhar de quem a desejava, não nas promessas que nunca se cumpriram, mas na verdade silenciosa que emergia quando ela finalmente parava de correr. E ela parou. Parou de correr atrás de validação. Parou de se justificar para quem nunca quis entender. Parou de aceitar migalhas enquanto oferecia banquetes emocionais. Parou de achar que precisava merecer amor, como se o simples fato de existir já não fosse suficiente. Esse silêncio agora é uma morada, um lugar sagrado onde ninguém entra sem merecer. Não se trata mais de medo, se trata de merecimento, porque ela já entendeu. Nem todo mundo tem preparo emocional para lidar com a paz que ela construiu. E isso é libertador. Ela percebe que não precisa mais gritar quando se sente incompreendida, porque já não está mais ali para ser compreendida por todos. Está para viver com coerência. Está para escolher. Está para florescer onde antes só havia terra seca. A mulher que sofreu demais e encontrou cura não se torna insensível. Ela se torna profunda. E profundidade assusta quem só sabe nadar na superfície. Por isso, é comum ver algumas pessoas se afastando quando ela muda. Quando ela para de aceitar o inaceitável. Quando ela deixa de se calar onde antes era humilhada. Mas o afastamento também é cura, porque agora ela não teme mais o que se vai. Ela teme perder a si mesma. E esse medo, o único que restou, é o que a mantém firme. Porque ela já viu de perto o que acontece quando se abandona para agradar. Já sentiu na pele o que é sorrir para sobreviver. E já prometeu a si mesma, nunca mais. Nunca mais vai se diminuir para caber. Nunca mais vai aceitar menos do que entrega. Nunca mais vai usar o próprio silêncio como punição contra si. Agora ele é força, não fuga. E o mundo inteiro sente isso. Porque a mulher que já se curou da própria urgência, agora caminha devagar. Mas cada passo tem peso, tem presença, tem uma história de superação que não precisa ser contada, porque pode ser sentida. Ela está ali, inteira, e isso basta. Ela não precisa mais competir, nem provar, nem implorar, porque já entendeu que o amor que realmente importa é aquele que começa dentro, e que se for para amar alguém, que esse alguém saiba amar também o silêncio dela.
que saiba ficar, mesmo quando não há palavras, que saiba ouvir o que os olhos dizem quando a boca se cala, que saiba respeitar o espaço sagrado que ela construiu dentro de si. E se não souber, tudo bem, porque agora ela tem para onde voltar. Tem um lugar seguro que ninguém pode tirar. E esse lugar é ela mesma. É por isso que, quando ela entra em silêncio, não é afastamento, é discernimento. Quando ela para de responder, não é desprezo, é autocuidado. Quando ela escolhe o silêncio em vez do confronto, não é covardia, é sabedoria. Ela entende que não precisa se esgotar para manter nada e que, muitas vezes, o verdadeiro amor não é o que insiste, é o que respeita. E quando não há respeito, não há permanência. Ela não ficou fria, ela ficou clara. E clareza neste mundo de ruídos é quase uma ameaça, porque a mulher que clareou por dentro já não aceita mais viver em escuridão emocional. Já não topa mais contratos afetivos baseados em dependência. Já não se empolga com quem só sabe oferecer presença parcial. Ela quer tudo, ou prefere a própria companhia. E essa mulher, inteira em sua ausência de barulho, se torna um espelho. Um espelho que mostra o quanto os outros ainda vivem de máscaras. Um espelho que assusta quem ainda não teve coragem de se olhar por dentro. Porque o que ela vibra agora é verdade. E a verdade incomoda. Mas quem já passou pela escuridão e escolheu permanecer, não se assusta mais com quem se assusta com ela. Porque o que importa não é agradar, é permanecer fiel a si mesma. Então, se for para amar, que seja leve, que seja recíproco, que não exija ruído onde agora há paz. Porque a mulher que encontrou paz dentro do próprio silêncio não troca mais isso por nada. Se você sentiu isso, se reconheceu esse caminho dentro de si, deixa esse silêncio falar por você. Escreve aqui nos comentários: sou luz suficiente para não viver na sombra de ninguém. E deixa que o mundo leia isso como um lembrete. O amor começa quando a mulher volta para dentro de si. Se esse vídeo tocou algo profundo, não sai daqui em silêncio. Se inscreve, deixa o like, porque cada história contada aqui é uma cura que se espalha. E se a sua também é, a gente se encontra de novo, no silêncio, na força, na presença.